Você está assistindo Tupino Entrevista, sempre trazendo temas aí do seu gosto, né? Lembrando que nós temos o patrocínio de GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Mais de 100 anos, cuidando com muito carinho de todos os seus associados. Estamos aqui no Espaço Terapêutico Holístico Guanin, com a sua mentora, a sua diretora, aquela que cuida dessas terapias todas aqui, que é a Ana Batistel. Bom estar contigo aqui. Muito prazer. Obrigado por abrir as portas do teu maravilhoso recanto, né? E eu gostaria que tu começasse dizendo para nós o nome, alguma explicação aos nossos amigos sobre o nome deste espaço. Guanin. Guanin foi minha mãe na China, né? Nesse trabalho espiritual que a gente faz, a gente conhece pessoas muito sensitivas e eu tive a honra de saber que ela foi minha mãe na China. E quando eu abri o espaço, aí eu dediquei a ela o nome Espaço Terapêutico Guanin. Né? Certo. Bem, eu sei que tu trabalhas aqui com várias terapias. Isso. Não é isso? É um local onde a pessoa vem exatamente para crescer, Isso. né? Espiritualmente, para também sanar algumas deficiências que possam estar acontecendo com essa pessoa nesse plano físico. Certo. Eu gostaria que tu nos falasse de algumas delas. Pode escolher a que tu desejas mostrar ao nosso público. Bom, eu gostaria de falar sobre a Grande Fraternidade Branca, que é a minha família espiritual, os arcturianos, os pleidianos, que recentemente estão muito presentes no meu trabalho, e o Reiki, né, o carro-chefe, é uma terapia que nunca saiu de moda, barras de Axis, que está muito moderno ultimamente, né? Eu trabalho com cone chinês, trabalho com cura quântica egípcia. Bom, eu estou há 27 anos trabalhando com terapias e eu comecei trabalhando com extraterrestres, né? Eu tive uma experiência ímpar, que com 9 anos a minha filha teve um tumor no cérebro e na época, hoje ela está com 37 anos, ela foi curada por extraterrestres, né? Um médium vidente foi me conduzindo a fazer o trabalho e a partir dali eu mudei a minha vida. Teve uma ocasião em que uma sensitiva perguntou, tu fez uma troca de vidas? Eu disse, olha, não sei nem o que é isso. Aí ela perguntou para mim na ocasião, o que aconteceu há 8 anos atrás? Não conseguia lembrar, mas aí de repente eu lembrei do evento, né, da minha filha. E aí, naquele momento, quando aquele médium falou para mim, eu falei do diagnóstico médico para ele, e ele disse, calma mãezinha, sua filha ainda tem 45 dias de vida, mas está em suas mãos salvar ela. Aí eu disse, eu dou a minha vida para salvar a minha filha. E naquele momento, sem saber, eu fiz uma troca. Né? A partir dali a minha vida mudou totalmente e eu passei a trabalhar profissionalmente com terapias complementares, que são esses trabalhos de cura energética. Né? Atualmente eu trabalho também nas câmaras arcturianas fazendo cirurgias energéticas. Nós fomos preparados para isso. Então, todas as terapias que vão surgindo, eu gosto de aprender e pratico isso com as pessoas que me procuram, porque eu entendo que a origem dos problemas, a origem das doenças, sempre é uma dor emocional. Sempre é um trauma, é uma perda, é sempre alguma de fundo. Coisa de repente que está lá no passado. Exato. E que eu nem conscientemente nem consigo captar. Né? Exatamente, está numa memória adormecida, mas sempre que acontece um evento semelhante e que reporta aquela situação, aquela emoção, aquele sentimento, aquilo vem à tona. E se não é curada a origem, acaba que o corpo vai somatizando as doenças, né?
Então as terapias complementares, elas são muito complementares, como diz o nome, né? Elas são muito necessárias para restabelecer a saúde física, porque elas trabalham na origem dos problemas. Hoje eu fico muito feliz porque eu já vejo, e através das nossas outras entrevistas e conversas, também dentro de pessoas ligadas a essas terapias, que o mundo está se voltando para isso. O mundo científico, que até então dizia ciência é ciência, espiritualidade é uma outra coisa, parece que isso está chegando próximo um do outro. Sim. Não é? Cientistas já estão falando em espiritualidade. Quer dizer, isso é uma maravilha, um progresso muito grande, me parece. Não é? Fantástico. Tanto é que os cientistas, né, que eu respeito muito, porque o trabalho científico é o embasamento para nós trabalharmos a energia, né? Agora os cientistas chegaram à conclusão que tem mais neurônios no coração do que no cérebro, né? Então, que fantástico, porque a dor emocional, a dor o sofrimento do sentimento, ele está no cardíaco, né? Então a gente passa a limpar, a curar, a liberar os bloqueios do cardíaco para chegar no cérebro, na mente, na razão, né? No conhecimento, no intelecto, para restabelecer a saúde, né? Com certeza nós gostaríamos de ficar o tempo todo aqui conversando contigo, está encantador esse recanto, mas eu gostaria que tu mostrasse ao nosso público algumas destas terapias e como procede quando chega um paciente, ou não sei como é chamado, aquela pessoa que chega para participar de um trabalho. É uma dúvida da gente chamar paciente ou cliente, né? Porque paciente é um termo médico, assim como cura também é um termo registrado pela medicina, né? Então, quando o termo é registrado ele tem um registro oficial, a gente deveria respeitar esse registro, né? Mas eu chamo de cliente, paciente, amigo, porque a gente sempre acaba criando um vínculo afetivo muito forte, né? As pessoas, elas chegam como pacientes e elas saem como mestres, porque eu faço questão de ajudá-las a superar o sofrimento e a dor, e depois eu ajudo elas a se encaminharem para ser uma contribuição também. Porque como eu dou curso das terapias que eu aprendo, então eu sempre procuro passar adiante e formar mais pessoas, mais terapeutas, né? Mais seres humanos agindo em função desse crescimento. Exatamente, porque elas começam para fazer uma manutenção em si, ajudam os familiares e aí vai atraindo por afinidade, aí os amigos, aí de repente já abre um espaço, já é um terapeuta que pode atender em casa, entende? Então vai propagando, né? Eu faço questão que isso seja de paciente para mestre, né? Que o discípulo que chega, ele se supere o mestre, né? Eu tenho visto pessoas que vieram até mim e que hoje são pessoas brilhantes e fazendo um trabalho magnífico. Beleza. Né? Vamos então, qual é a terapia que tu vais começar a nos mostrar? Então, quando a pessoa vem com uma lista de dificuldades, de problemas, de escassez, então a gente aborda todos os aspectos, tanto materiais, profissionais, afetivos, né? Aí eu coloco ela depois deitada na maca, faço um relaxamento com ela e vou tocando o sino de cristal. Porque o som, ele tem a propriedade de penetrar profundamente no nosso corpo emocional. Porque a constituição média do nosso corpo é água. Então, quando o som penetra, ele rompe os bloqueios. Ele dissolve as impurezas, né? Isso, as toxinas, né? Porque o trabalho é direcionado para as glândulas, né? Nós temos os chakras, cada chakra tem uma glândula. Se essa glândula deste chakra está intoxicada, ali o órgão adoece, ele enfraquece e adoece se não é restabelecida a energização, o fluxo da energia. Então eu faço uma visualização com o sino de cristal e aí a pessoa, ela se sente muito melhor. Né? E é possível fazer uma demonstração como funciona? Sim, pode ser. Por favor. Então, nós estamos conversando com a Ana
Batistel, que é deste espaço maravilhoso chamado Espaço Holístico Terapêutico Quanin, isso. Então este é o sino. E trabalhando com energia e com espiritualidade, o primeiro passo é fazer o relaxamento e depois fazer a limpeza. Então, existem equipes espirituais para todas as tarefas, para todas as necessidades. Então, a gente pede para os caravaneiros do espaço para retirar e desvincular obsessores vivos, retirar e desvincular obsessores mortos, retirar e desvincular obsessores de obsessores. São consciências vinculadas a obsessores vivos. O pai, por exemplo, se ele é muito controlador, ele traz algum obsessor que também é o controlador. Então é obsessor de obsessor. E também pedimos para retirar a auto-obsessão, tá? Depois a gente coloca o fogo violeta da transmutação para queimar a negatividade dos obsessores, que são os miasmas, as máculas, o rastro. É como se alguém entrasse dentro de casa com os pés sujos e fica a marca, né? Larvas astrais criadas pelas formas de pensamento. Então tira o obsessor, faz a limpeza com o fogo violeta, com o fogo divino. Dependendo da linha de pensamento, da crença da pessoa, eu visualizo, peço, né, a presença do Espírito Santo, as línguas de fogo do Espírito Santo, que é para não ferir a crença das pessoas. Aí queima a negatividade, aí a gente faz um trabalho de perdão. Por quê? Porque antes de encarnar, nós fizemos um acordo com seres espirituais, nossos irmãos estelares, que eles nos intuiriam de lá para cá e nós aqui executaríamos o trabalho. Então, em torno de 15 milhões de almas, tanto encarnadas como desencarnadas, nós nos comprometemos a ajudar. E quando nós não ajudamos, nós temos que pedir perdão a elas. Então a gente tira o obsessor, faz a limpeza, pede perdão e arrependimento e aí energiza. É interessante realmente como esse som penetra. Sim. Né? A gente sente como se estivesse entrando. Exatamente. É fantástico. Esta então é a terapia chamada sinos atlantes de cristal. Né? E ele fica reverberando bastante tempo. E aí a gente pede então para a Grande Fraternidade Branca, para os anjos, para os mestres do arco-íris, que eu tenho uma ligação com a família do arco-íris lá da Lemúria, né? Aí eles vêm com as cores, o Arcanjo Miguel com azul, o Arcanjo Jofiel com dourado, Samuel com rosa, Gabriel branco, Rafael verde, Uriel rubi dourado e Ezequiel violeta. Então eu peço que preencha os espaços, a casa, a família, a pessoa, os corpos, os chakras, alinhe os chakras, alinhe os corpos, energize e que os anjos coloquem manto sobre cada pessoa que ela mentalizar, né? Eu sou que nem criança aqui, curioso. Eu estou vendo que tu tens um outro instrumento e sim. queria que tu nos falasse a respeito dele e como é que ele age. Então, esse é um instrumento aborígene australiano, que de australiano não tem nada, né? Porque esse é até de papelão. Mas o original ele é de madeira. Depois passou-se a confeccionar com bambu. Eu tenho de PVC e também funciona com papelão, né? São rolos de roupa, né? De lojas e tal. Esses tubos comuns que a gente encontra. Então, através do sopro também faz uma limpeza. Então, as pessoas que são sensitivas, elas já viram Krishna, né? Que o Krishna, ele toca uma flauta. Então, elas veem Krishna, elas veem os comandantes com as naves. Então, cada pessoa, ela tem uma percepção na hora de receber a limpeza com o sopro do didgeridoo, né? Então, a gente sopra o som. Ele vibra também no corpo. O senhor quer experimentar? Vamos experimentar. Então.
Então, quando eu vi esse instrumento pela primeira vez, eu fiquei muito emocionada, o meu coração começou a palpitar, palpitar. Aí eu disse, eu tenho que ter um desses, eu quero um para mim. E eu não sabia como conseguir, porque na ocasião não tinha condições. Aí um dia eu fui num trabalho xamânico e tinha um rapaz que tinha esse didgeridoo. E aí eu disse para ele, onde é que tu conseguiu? Eu preciso de um. Ele disse, eu mesmo fabrico. Aí eu disse, eu quero 2, eu falei para ele. Aí ele disse, não, mas isso é instrumento para homem, isso exige força. Eu disse, não, serve um. Aí ele acabou fazendo, ele me trouxe aqui no meu espaço, eu disse, então me dá apenas uma dica de como eu toco, né? Aí ele me deu uma dica e eu saí tocando. Ele disse, não acredito. Aí depois eu vim a saber que eu fui homem aborígene. Então a minha alma reconheceu no primeiro encontro. E hoje para mim isso é muito natural. Né? E eu peço que os amigos anotem depois direitinho o contato com a Ana aqui, porque eu sei que muita gente vai querer também. Né? Então, depois ela vai nos explicar direitinho esse contato aí, por favor. Porque o didgeridoo é o primeiro instrumento de limpeza. Né? Depois eu trabalho com o sino e tem situações que a dor no cardíaco ela é tão profunda que eu uso o sino tibetano também, que é de metal. Né? Então a gente vai usando os recursos que a gente conhece e trabalha à medida que é necessário, né? Porque a dor de cada um ela é única. Né? Então vamos ao som do... Como é o nome? Didgeridoo. 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 O senhor quer? Eu posso tocar no senhor? Mas claro. Então tá. Então eu peço para o senhor ficar de pé. Então, nesse momento, aproveite e libera toda e qualquer energia, todo e qualquer bloqueio dessa vida e todas as vidas. Por quê? Nesta região, nós temos o registro de todas as vidas. Então, quando a gente dá essa permissão, a gente pode curar o que está dificultando a nossa vida, nessa vida e dá espaço, até a primeira vida. Né? É só uma permissão que a gente precisa dar, tá? Para a direita e ficar de costas. O senhor fica mais para frente um pouquinho e de costas. Aqui, ó, assim. Isso. Mais para frente, porque senão eu vou bater no senhor. A sensação é ótima. É realmente uma sensação de libertação, né? Isso. E como se mexesse, tremesse os chakras. É uma coisa fantástica, muito interessante. Sim. Tá bem. Eu acho que ainda podemos ver esse aqui, desses pequenos cristais. Esse é um vórtex Vou passar para cá. Tá. Só para ficar mais próximo para ele. Então. Isso nós chamamos de vórtex, né? São 3 cristais no centro e 3 cristais mais para fora. Então são 6 cristais, 6 copos de água e uma vela no centro. Essa é uma terapia que se chama Tameana. É uma canalização de Juan, um argentino, e que está se propagando muito rapidamente também. Ele trabalha com uma linguagem que se chama linguagem da luz. Né? É uma vibração, é uma frequência que a gente não entende o que ele fala,
porque é uma linguagem dos arcturianos e ele é um canal dos arcturianos, né? Então esse é o Vortex e ao entorno estão os nomes de todas as pessoas que pedem ajuda, né? Então no momento que a gente trabalha a frequência, trabalha essa ferramenta, porque também Ana é como barras de access, são várias ferramentas, né? Então a gente coloca o nome das pessoas e as pessoas recebem de acordo com aquilo que elas... Ela está necessitando e que ela está permitindo também. Exatamente, ela isso que eu ia dizer. aberta para receber. Porque o que aconteceu? Quando começou a pandemia, lá em abril, eu comecei a fazer trabalho à distância de Reiki, todas as noites às 21 horas. E um mês passado, conversando com uma sensitiva, eu falei para ela, a gente conversando sobre terapia, sobre contribuição mesmo no isolamento, eu falei do Reiki, e aí ela disse para mim, só 70 pessoas estão receptivas de 1.237. Porque as pessoas vão colocando o nome, mas aí no momento da transmissão da energia do Reiki à distância, elas não estão receptivas, né? E ali não funciona. Ali não funciona, então é a permissão realmente. Tá bem. Né? Ana, como eu disse anteriormente, a gente gostaria de passar o tempo inteiro aqui conversando e aprendendo contigo todas essas técnicas também. Eu pediria que tu nos desse agora o teu endereço de contato. Eu sei que tu tens o WhatsApp, usa o WhatsApp para isso, né? Isso. Eu pediria então que tu nos desse com calma aí para o pessoal poder anotar. Eu peço que você pegue aí a caneta, o lápis, né? E anote esse WhatsApp da Ana, faça contato com ela, né? E pode se aproximar então, chegar aqui nesse recanto tão especial. Então aqui o Espaço Terapêutico Quanin fica na rua Guararapes 492, em Petrópolis. Porto Alegre. Porto Alegre, isso. Inclusive eu vou em outros estados, já viajei até para o exterior, né, fazendo trabalhos com grupos. Então eu vou aonde as pessoas querem que eu seja uma contribuição. E o contato é 51 Porto Alegre, 999 24 8169. É o WhatsApp. Pode repetir? O Júnior já está colocando aí embaixo no vídeo para nós. Sim. Né? Para que todos possam realmente acertar o número sem maiores problemas. 51 é o DDD, depois? 999 24 8169. Tá certo. Muito obrigado. Nós Eu que agradeço. Encantados aqui com o teu recanto. Que haja muita harmonia, muita paz, muita saúde em todos que aqui se aproximarem. Muito obrigado. Gratidão, gratidão é uma honra, gratidão.